Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rômulo Augusto, da Maranata do Meia. Está começando mais um programa Louvor e Mensagem. Hoje nós vamos ter, como sempre, uma entrevista abençoada e logo após, uma mensagem com o pastor Davi Silveira, nosso pastor querido da Maranata da Praça Seca. E ele estará falando sobre tirando os julgos da vida. Não perca, aproveite e convida alguém, ligue para alguém para assistir o nosso programa. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Felipe Sabiá. Sim, com esse nome bonito mesmo, um nome bem brasileiro. E o Felipe, ele é educador social, ele também trabalha como missionário numa missão maravilhosa, num trabalho social formidável que é a ASCAC. Ele vai explicar para vocês o que é, mas o importante é que o Felipe teve um encontro com Jesus e isso mudou a vida dele radicalmente. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Claudete. É um prazer muito grande poder estar aqui com você nessa manhã. Que bom. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, com o pessoal que está em casa. O que Jesus fez por você, né? O que Jesus fez na minha vida. E Felipe, me diz uma coisa, explica para o nosso público, já que você trabalha como educador social e missionário na ASCAC, o que é a ASCAC? A ASCAC é uma associação de apoio à criança, que ela atua no bairro Amapá, em Duque de Caxias. A gente lá tem trabalhado durante 15 anos já, apoiando as crianças do bairro. Carentes, né? As crianças carentes, é uma área bem carente. É uma área, como a gente costuma dizer lá, né, brincar, é uma área que é lugar nenhum. Sei. Porque não é caminho de lugar nenhum, como a gente costuma dizer lá. O próprio povo da região diz isso. Porque o Amapá só vai lá quem mora ou alguém que vai para fazer algo realmente naquele lugar. Sei, não tem assim indústria lá, nem nada. Não tem nada, assim, e não passa, não é um caminho de passagem para lugar nenhum, de fato. E esse apoio é dado em reforço escolar? A gente trabalha na questão do apoio educacional com as crianças, a gente trabalha em cima de princípios, de valores, a gente trabalha com apoio psicológico, o apoio médico, então a gente tenta trabalhar a criança como um todo, né? Não só o apoio à criança específico, mas também a família da criança. Legal. Então a gente trabalha ela como uma criança como um ser integral, né? Então essa criança, ela estuda talvez na rede pública, com certeza, e depois no outro horário em que ela está livre, em vez de ficar pelas ruas, ela tá lá ou desassistida, casa, né? Sendo assistida por nós na casa. Que coisa linda, né? Sim. E um dos critérios, inclusive, para ela participar da casa, ela precisa estar estudando. Essa é uma das exigências que nós fazemos. Que trabalho bonito, né? Muito. E assim, tem dado resultados. A gente já tem começado a ver vidas transformadas. Inclusive, para dar continuidade a esse trabalho apoio à criança, esse ano a gente está implantando um trabalho com os adolescentes, para que a gente possa dar continuidade a tudo aquilo que tem sido feito. E aí hoje tem coordenado esse trabalho. Depois nós vamos deixar para o nosso público aí o contato da ASCAC. Se você tem vontade de investir, que é um investimento, né, financeiramente nesse trabalho de apoio social às crianças, você está vendo aí um telefone, você está vendo aí um e-mail, o site, para conhecer um pouquinho. Mas nem sempre o Felipe foi esse moço assim interessado em ajudar as pessoas, em fazer. Como é que era o jovem Felipe? Você ainda é jovem hoje, eu digo assim, o adolescente, né? Como é que você era? Então, o Felipe era um adolescente que achava que sabia tudo, normal, da idade, né? Típico da idade, típico dessa fase. Então eu sempre, falava, não, eu sei o que eu quero fazer, tinha muita convicção nas certezas que eu tinha da minha época, da fase da idade. Então começava, aprontava muito, dava muito trabalho para minha família, para os meus pais. Então foi um período bem difícil da minha vida. Período que aí você começa a andar com mais companhias. Não que as más companhias sejam justificativas para os meus erros. Sei, você também era má companhia. Exatamente, eu também acabei me tornando má companhia para algumas pessoas. Então, isso foi uma fase bem difícil da minha vida, onde fiz marcas na minha vida, na minha própria história, que foram bem ruins. Assim, época de escola, teve tempos na minha vida
na adolescência, que eu sempre morei em Duque de Caxias e estudava lá, consequentemente. E uma fase da minha vida, nenhuma escola me aceitou mais, porque eu fui convidada a me retirar de algumas escolas. Você aprontava, Aprontava. E os seus pais, uma família cristã, não é? Temente a Deus. Sim. E você era ali a ovelhinha negra da família. Exatamente. Mas Deus não se esquece, né? Das orações das mães. Eu imagino a sua mãe, o seu pai orando por você, confiando que Deus deu um filho para eles para ser bênção e não maldição. Então, o que aconteceu nessa tua caminhada que mudou você totalmente? Você hoje é um outro homem. Como é que foi o momento dessa mudança? Teve tristeza nesse caminho, né? Teve. E aí, durante essa minha fase bem conturbada, meu pai sempre foi cristão, minha mãe também, sempre foram tementes a Deus. E aí, quando eu tinha 17 anos de idade, meu pai sofreu uma tentativa de assalto e tomou um tiro. E aí, fruto dessa tentativa, desse tiro, ele ficou 2 anos exatamente tetraplégico. Que e aí, tristeza. no ano de 2004, ele tomou esse tiro, no dia 20 de março de 2004. E aí começou a gerar em mim uma revolta ainda maior. Contra Deus. Contra Deus. Por quê? Meu pai, todos tinham ele como um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de filho. E aí eu comecei a me revoltar contra Deus. Falei, como pode um homem que é exemplo para uma sociedade tá assim, enquanto outras pessoas tão ruins tão bem? E aí, né, aos olhos humanos, eu comecei a ficar bem angustiado e comecei a me revoltar contra Deus. E aí, contra isso, quando pessoas vão falar para mim de Deus, eu falo, não quero saber disso, que Deus é esse, que não ama alguém que, sabe, faz as coisas que ele manda, que obedece, né? Que Deus injusto é esse. E aí eu comecei a me questionar muito sobre isso, entrei em muitas crises por conta disso comigo mesmo. E aí, meu pai sempre falava para mim, uma coisa que marcou muito a minha vida era quando as pessoas iam visitá-lo, né? Ou no hospital, ou do período que ele ficou em casa. Ele sempre falava a mesma frase. As pessoas iam lá crendo que Deus podia curar ele e que de fato nós poderia. Temos que ter sempre essa esperança. Nós cremos que ele pode. Sim. Ele é Deus. Mas ele sempre falava, olha, eu creio que Deus pode me curar. Mas se Deus não me curar, ele permanecerá o mesmo. Ele não muda e ele continua sendo Deus da minha vida. Isso te abalava, essa Sim, fé? Porque isso me confrontava. Eu falava, cara, ele é louco, esse meu pai, não é possível. Como Deus que ele diz que serve, pô, não tem cuidado dele na minha concepção? Sim. E ele ainda continua Deus servindo estava cuidando a ele. Dele. Só que aí, né, a gente sabe que Deus ele estava de fato cuidando dele. Deus estava fazendo infinitamente mais para ele do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Agora, chegou um momento, Felipe, que você começou a ficar cansado dessa vida, de buscar assim, diversão e alegria, e já com essa tristeza do seu pai, você ficou querendo algo diferente, não é? Não foi isso que aconteceu? Sim, e aí durante esse questionamentos, sim, né? Eram tantos questionamentos na minha vida que aí a gente começa a buscar, né, essa paz, começa a buscar a solução dos nossos problemas. Eu comecei a buscar saindo pra noite, comecei a me envolver com bebidas, e aí isso vai desencadeando em um monte de outras coisas. Só que uma frase que meu pai sempre falava pra mim era o seguinte: quando você se sentir cansado da vida que você tá levando, dessa coisa de, sabe, sem saber para onde ir, você lembra que é o momento exato que Deus está te chamando para você se render a Ele. E aí eu me lembrei disso 2 anos após o falecimento do meu pai. Que coisa linda, isso ficou no seu coração. Ficou. Isso é muito bom para ver os pais, às vezes, eles pensam que estão falando e que aquilo está entrando por um ouvido, saindo pelo outro, né? Mas uma palavra do pai dita com amor, com convicção, ela marca o coração, marcou o teu coração. Pais, continuem investindo nos seus filhos, orando pelos seus filhos, porque vale a pena. Com certeza. O Senhor, Ele responde. E hoje eu tô aqui, aí, fruto disso. Como é que foi essa virada? Como é que aconteceu isso? E aí, um domingo, um pleno domingo, eu tava passeando no shopping com a minha namorada, que hoje é minha esposa. A gente tava passeando e ela falou, Felipe, eu preciso ir pra igreja. Eu falei, tá bom, vou te deixar lá. E aí cheguei na porta da igreja, da Maranata. Ela estava começando a ir para a igreja. Ela estava começando a caminhada dela com Cristo. E aí eu falei, eu vou também. E aí fui com ela para a igreja e tô até hoje.
Já vão fazer, esse ano completam 11 anos. Que coisa! O que você sentiu quando você entrou na igreja? O que você encontrou? Você que queria ver a igreja bem longe. Eu encontrei um Jesus que me amava, que dizia que me amava. Independente de quem eu era, ele dizia que me amava. E aí eu comecei a entender que o fato, fazendo uma ligação ao que meu pai viveu, eu comecei a entender que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela não quer dizer que tu não vai ter lutas, que você não vai ter dificuldades, mas é você ter paz em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às coisas da vida que acontecem. E ter essa certeza que existe um Deus cuidando de você, foi o que meu pai fez, foi o que meu pai viveu. E isso hoje eu entendo, isso hoje eu carrego para minha vida, entendendo que essa paz que excede todo entendimento. Que coisa linda, que herança bonita. E você me falou que você era um jovem desacreditado. Aliás, você mesmo não acreditava em você. Exato. A família não acreditava em você. E hoje? É verdade. Eu, durante esse período, né, bem conturbado, eu sempre ouvi da minha família que o Felipe não tem mais jeito. O Felipe, a gente só vai esperar a notícia do óbito do Felipe. Gente. A esse ponto, assim. E aí, hoje, eu pude perceber que em Deus é possível sim eu ter a vida transformada. E esse amor de Deus, ele me alcançou, transformou a minha vida, transformou a minha história. E hoje, um jovem que era totalmente desacreditado, hoje ele trabalha para poder alcançar outros jovens, para que eles possam entender que eles podem sonhar sim, que eles podem, por mais que todos digam para eles que eles não podem chegar a lugar algum, mas existe um Deus que tem olhado para eles e pode mudar a história, mudar a vida deles. Aleluia, que coisa linda. Você hoje trabalha com os adolescentes da igreja, sim, não é? Passando essa paixão, esse amor por Jesus. Jesus é coisa para jovens, sim. Jesus é totalmente jovem. Seus discípulos eram jovens. É uma mensagem radical. Jovem não gosta de coisa radical? Sim. Pois bem, Jesus é radical. Tem pessoa mais radical do que a pessoa de Jesus. E também trabalhando lá como educador social, realmente Jesus transformou o Felipe. Transformou. Deus te abençoe, Felipe. É lindo esse teu testemunho e que você seja uma bênção, continue a ser uma bênção nesse trabalho com adolescentes e crianças lá na ASCAC, que a turma está vendo mais uma vez esse endereço que é do nosso coração. A ASCAC é uma instituição social que a Igreja Missionária Evangélica Maranata é parceira com amor, com carinho. Vocês sabem que nós não pedimos dinheiro nesse programa, mas esse trabalho social da ASCAC merece o seu investimento. Você que está vendo aí o endereço, entre na internet para saber um pouquinho mais. Obrigado, Felipe. Obrigado a você, Claudete, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Que bom. E vocês, fiquem ligados, o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus que transforma a juventude, por pior que você acha que está o estado aí do seu jovem, do seu adolescente, Jesus faz a diferença. E ligue para nós, temos o nosso grupo aqui de voluntários, gente que ama falar com as pessoas, ama compartilhar Jesus, quer conversar com você e, se for até pedido seu, orar por você. Visite um dos nossos endereços para que você também possa escutar um pouquinho mais de Jesus. Mas fique ligado, você ainda vai ouvir uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo, aquele que transforma.
Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Praça Seca, Jacarepaguá, Rua Barão 873. Dá-nos a honra da sua visita, qualquer hora dessa. Eu quero compartilhar com você um texto que tem atuado no meu coração. Apesar do texto estar registrado no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, é o livro de Levítico. Levítico, capítulo 26, verso 13 apenas. Levítico, capítulo 26, verso 13 apenas, diz assim, Deus fala assim, olha, quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Eu achei interessante. Esse texto de Levítico, capítulo 26, fala sobre bênçãos decorrentes da obediência. E Deus está dizendo ao povo o seguinte, olha, eu tirei vocês da escravidão, tirei vocês do jugo de Faraó, tirei aquilo que trazia peso sobre os ombros de vocês, tirei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Timões, para que você entenda, é aquela madeira em que é colocada sobre um animal para arar uma terra. Também pode ser aquela espécie de volante que dava guia, direção, orientação às embarcações antigas. Mas o que diz o texto é, tirei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Eu comecei a pensar a respeito de minha própria vida, as coisas, porque a vida, nem sempre a vida é justa, segundo o meu entendimento. Nem sempre a vida é justa. E a vida se encarrega em colocar sobre os nossos ombros pesos, jugos, tristezas, agonias, mágoas, marcas, fazendo com que nos tornemos pessoas encurvadas no dia a dia. Por isso que Deus fala, quebrei os timões do vosso jugo, aquilo que pesava sobre os ombros de vocês, aquilo que trazia peso, aquilo que fazia peso sobre os ombros de vocês. Quebrei os timões do vosso jugo, que fazia com que vocês andassem encurvados, e vos fiz andar eretos. É isso que eu creio que Deus esteja querendo, nesta manhã, ministrar ao seu coração. Dizer a você que Ele, o Senhor Deus, deseja tirar o jugo, o fardo, o peso. Exatamente isso. O jugo, o fardo, o peso que até aqui a vida vem colocando sobre os seus ombros. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Ou seja, eu entendo que Deus deseja que você levante os ombros, de que você erga a cabeça, de que você saia da postura de um subjugado para a postura de um liberto, de um livre, em nome de Jesus. É exatamente isto que o Senhor Deus deseja fazer em sua vida hoje, tirar o jugo, o peso, o fardo de sobre os seus ombros. Fardos que cansam, fardos que esgotam, fardos que trazem no seu bojo angústias. Só Deus sabe o tipo de angústia que você vem carregando sobre os seus ombros. Por isso que Pedro diz assim, olha, o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade pode ser um jugo. O medo pode ser um jugo. Há pessoas que vivem amedrontadas. O medo pode ser um jugo. O medo. A religião pode ser um jugo. A religião tende a colocar pesados jugos sobre os seus fiéis. A solidão pode ser um jugo. O desemprego pode ser um jugo. A ansiedade excessiva pode ser um jugo. Quantas pessoas andam ansiosas? Quantas pessoas andam angustiadas por falta de um emprego, por falta de um salário? Porque ultimamente não tem tido como subsidiar a sua família, suprir as necessidades do lar. Jugo. Deus deseja, nesta manhã, tirar o jugo, o peso, aquilo que faz com que
a sua vida fica encurvada diante de Deus. Tem um Salmo de número 68, verso 19. Decore esse Salmo. Salmo de número 68, verso 19, diz assim, olha, o salmista fala assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. É isso. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Eu não sei em que circunstâncias os fardos têm sido colocados sobre os seus ombros, mas aceita essa dica, aceita essa sugestão. Deixe o Senhor Jesus levar os seus fardos. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Decore esse salmo, grave esse salmo, coloque esse salmo, escreva, coloque num lugar acessível para que você possa decorá-lo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Eu estou no Evangelho há quase 40 anos. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o fardo de ontem, Jesus levou, tirou dos meus ombros. Os fardos de hoje, Ele tirou dos meus ombros e colocou sobre os ombros dele. E pela fé, os fardos que a vida colocarão sobre os meus ombros amanhã, eu já os entreguei pela fé, já os coloquei pela fé nos ombros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui, porque dia a dia, momento após momento, hora após hora, minuto após minuto, o Senhor tem tirado os meus fardos dos meus ombros e tem carregado esse fardo pesado em meu lugar. É o que diz um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Mateus, capítulo de número 11, verso 28 ao 30. É o que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que a vida põe nos seus ombros é pesado. O fardo que a religião coloca é pesado. O fardo que a solidão coloca é pesado. O fardo que o medo coloca é pesado. O fardo do sofrimento é pesado. O fardo do desemprego é pesado. O fardo da ansiedade é pesado. Mas o fardo de Jesus Cristo é leve e suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A minha sugestão nesta manhã é que você permita ao Espírito Santo tirar o jugo pesado sobre os seus ombros e que Ele coloque o jugo de Jesus Cristo, que é leve e suave. Você perceberá que a vida terá um colorido diferente. Você amanhecerá de uma outra forma. O vento vai bater no seu rosto diferente. O sol brilhará de forma diferente. Tão somente se você permitir que o Espírito Santo tire o jugo que a vida colocou sobre os seus ombros e você carregue apenas, tão somente, o fardo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero terminar esta minha breve fala orando por você, orando pela sua família, orando pela sua casa, para que de alguma forma haja uma mudança de fardo pesado para fardo de Jesus, que é leve e suave. Meu Deus, quero colocar cada pessoa, cada moço, cada moça, cada senhor e senhora, cada família que nos ouve neste momento. Certamente a vida tem colocado muitos fardos por sobre os ombros dessas pessoas, mas eu te peço a Deus, em nome de Jesus, muda as coisas, remove as águas, retira as pedras, tira o jugo pesado e coloca o teu jugo sobre essas pessoas, que é leve e suave, para que por conseguinte eles possam achar paz na tua presença. É o meu desejo, é a minha oração, é o meu clamor neste momento, em nome de Jesus. Há à sua disposição algumas pessoas que se prepararam, que oraram, buscaram a direção de Deus e estão prontas para atender a sua ligação.
Aparece um telefone no rodapé da sua TV, ligue e alguém estará orando por você, intercedendo por você, chorando por você, para que a bênção de Deus alcance a sua vida também. Meu nome é Davi Silveira e quero reiterar a você o meu endereço, Rua Barão 873, na Praça Seca, aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, às terças, às 19h30. Espero por você, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Porque a chuva cai e faz a flor crescer, eu creio em Deus. Porque em trevas há uma luz a reluzir, eu creio em Deus. E ao que se desviar, alguém virá e o caminho mostrará. Creio em Deus, creio em Deus, e na tempestade a menor oração Deus ouvirá. Esse grande Deus que no infinito está, atenderá. Cada vez que eu ouço o novo ser chorar, ou vejo o sol no céu brilhar, eu creio em Deus, creio em Deus. Porque a chuva cai e faz a flor crescer, eu creio em Deus. Porque em trevas há uma luz a reluzir, eu creio em Deus. E ao que se desviar, alguém virá e o caminho mostrará. Creio em Deus, creio em Deus, e na tempestade a menor oração Deus ouvirá. Esse grande Deus que no infinito está, atenderá. Cada vez que eu ouço um novo ser chorar, ou vejo o sol no céu brilhar, eu creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus. Graças a Deus.